Associação Mulheres Avante. AMA. Oi pessoal, tudo bem? Então, sou a doutora Karina Kendra, eu sou médica cirurgiã geral e coloproctologista, tá? Eu moro aqui em Roraima, certo? Fiz inclusive minha faculdade de medicina pela Universidade Federal de Roraima e também a minha primeira residência médica, que foi cirurgia geral, justamente aqui também em Roraima. Depois fui fazer minha subespecialidade coloproctologia lá na USP Ribeirão, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E aí eu fui convidada pela AMA, né, que é a Associação Mulheres Avante, para aparecer aqui para vocês hoje com esse vídeo, pra gente abordar falar um pouquinho sobre síndrome do intestino irritável. Ok, e o que é isso, doutora? O que é síndrome do intestino irritável? Então, síndrome do intestino irritável é um distúrbio intestinal que basicamente vai cursar com alguns sintomas, sendo um deles o primordial, o principal. Todo paciente que eu tiver que pensar nessa hipótese de síndrome do intestino irritável, ele tem que ter este sintoma, que é o quê? Dor abdominal. Então, geralmente vai apresentar dores abdominais ali, difusas, tá? Vai variar a intensidade dessas dores o principal é que tem que ser um quadro meio que dor abdominal, mas para crônico, tem que ser alguns meses esse paciente apresenta essas crises de dor abdominal. Normalmente vai ter associado a questão da alteração do hábito intestinal, muitas vezes cursa com episódios de diarreia, mas tanto existe a discriminação da síndrome do intestino irritável como de caráter do tipo diarreico, como do tipo constipante, como misto, tendo as duas coisas, intercalando períodos de constipação com períodos de diarreia, por exemplo. É muito comum também, principalmente nesses quadros dos pacientes, quando eles apresentam a questão da diarreia, de essa dor abdominal haver um alívio quase que imediato logo após a evacuação. Então o paciente tem muita cólica, muita dor abdominal e depois que evacua tem melhora dessa dor. Isso é algo que me faz pensar em síndrome do intestino irritável. Outra coisa que é muito comum de queixa desses pacientes é a questão da associação com distensão abdominal, a sensação de muitos gases, de flatulência também. Isso é bem comum ser uma queixa do paciente que tem síndrome do intestino irritável. E aí qual é o detalhe importante? A síndrome do intestino irritável, ela não tem uma causa bem definida. A gente não tem nada que explique, que justifique ela até então de por que ela acontece, por que ela surge. Uma associação que se percebe é o fato de haver, às vezes, uma espécie de hipermotilidade do intestino, ou seja, um aumento da velocidade desse intestino, às vezes por isso até causaria mais cólica e a diarreia, e mesmo também uma espécie de hipersensibilidade do intestino, ou seja, o intestino fica mais sensível, mais facilmente, qualquer coisinha, mesmo um pouco de gás já causa muita dor abdominal, entendeu? Então, perceberia-se essa questão dessa possível alteração. Porém, isso não é algo que a gente consegue discriminar em exames. Então, a síndrome do intestino irritável, ela é um diagnóstico de exclusão. Como assim, doutora? Outras doenças intestinais causam dor abdominal, causam diarreia, causam constipação, às vezes, mesmo que intercaladas. Então, quando chega um paciente com esse tipo de queixa, por mais que a síndrome do intestino irritável possa ser uma hipótese, eu preciso tentar descartar outras possíveis hipóteses, então, diagnósticas, né? Então, exemplo, sou um paciente bastante jovem, com histórico de cólicas abdominais, mas tendo muita diarreia, às vezes diarreia e com perda de peso importante, eu tenho que pensar em doença inflamatória intestinal, que é outra coisa. Se for um paciente idoso, às vezes também com um quadro de mudança do hábito intestinal e dor abdominal, eu não posso descartar, eu tenho que pensar às vezes em neoplasia. Então, pensando nessa questão de possíveis outros diagnósticos, eu tenho que pedir exames para poder confirmar ou descartar determinados diagnósticos. E a partir do momento que todos os exames geralmente vêm normais, então eu peço às vezes colonoscopia, ou às vezes vai ser uma tomografia de abdômen, ultrassom, ou exames laboratoriais, exames de fezes, e tudo vem normal. Com esse quadro que eu estou mencionando, de questão de dor abdominal, que pode ter alteração do hábito intestinal, tanto para constipação quanto para diarreia, ou intercalar essas duas situações também, gases, flatulência, eu vou pensar em síndrome do intestino irritável, porque eu descartei com exames vários outros diagnósticos e me sobrou como exclusão essa doença, síndrome do intestino irritável. Então é um diagnóstico de exclusão, gente. Aí o que acontece? Como eu falei, não tem causa definida, porém se percebe uma importante relação com a questão do fator emocional, tá? Tanto é que é mais comum em mulheres, tá? Acontece em homens também, mas é mais predominante em mulheres.
E tem essa questão dessa relação com fatores emocionais. Então, o paciente que é muito ansioso, que é muito ansiosa, que tem uma vida muito estressante, ou teve algum abalo emocional recente, assim, isso às vezes é fator que desencadeia essas crises das dores abdominais com a mudança do hábito intestinal e a flatulência, entendeu? Que é a síndrome do intestino irritável. Então isso está diretamente relacionado. Pacientes que tenham síndrome do intestino irritável, é muito importante, não da questão do tratamento em si, essa orientação da questão dos fatores emocionais, fatores estressores, tentar fazer com que esse paciente, se ele tiver algum transtorno de ansiedade, procure o atendimento com psicólogo e psiquiatra, às vezes, para fazer acompanhamento conjunto, para tratar essa ansiedade, tá? E fazer, inclusive, medidas para esse paciente conseguir trabalhar, digamos isso, esse estresse no dia a dia dele. Sabe que o nosso dia a dia é, em geral, com trabalho, às vezes com filho e por aí vai, com afazeres domésticos por aí, é estressante. Então a gente tem que sempre procurar um tempo pra gente poder ir lá se cuidar, ir no salão fazer o cabelo, fazer as unhas. Ah não sou muito fã de salão, então ficar em casa fazendo o quê? Assistindo filme, gosta de ver filme, gosta de ler um bom livro, gosta de só descansar um pouco na rede, dormir ali e depois fazer algum joguinho de palavra cruzada, por exemplo. Só tô dando exemplos, né? Então assim, a ideia básica é procurar pontos de escape pra gente conseguir relaxar, procurar formas de poder ter hobbies no dia a dia e relaxar. Isso é uma coisa que já vai ajudar a diminuir esse estresse ou fator ansioso que poderia levar a piorar as crises da síndrome do intestino irritável. Como é uma doença que não tem causa definida, é inclusive difícil a gente ter um tratamento que vai lá e resolva realmente o problema. Normalmente o que a gente faz são medidas para tentar trabalhar um pouco dos sintomas do paciente. Eu mencionei aqui no começo do vídeo aquela questão de que ocorre uma espécie de hipersensibilidade do intestino do paciente. Então, por ele ficar mais sensível, qualquer coisinha ali com um pouco de gás, ele já sente muita cólica, muito desconforto abdominal. Então, por isso a gente geralmente entra com medicação para melhorar essa questão dos gases da flatulência. Para às vezes, se o paciente tem muita diarreia, entra com remédio para ajudar a cortar e diminuir a diarreia. Se for constipação, tenta trabalhar em prol de melhorar o hábito intestinal desse paciente, seja com alguma medicação que tenha um bom efeito para ajudar a estimular o intestino, seja com a questão de orientações alimentares, dietéticas. Então, comer muita fruta, verdura, fibras em geral, tá? E bastante água, isso ajuda a estimular o intestino a funcionar. Então, acaba que as medidas que a gente leva para o tratamento da síndrome do intestino irritável são tratamentos, assim, com orientações gerais, medicações sintomáticas, ou seja, direcionados para determinado sintoma do paciente, e às vezes inclusive para melhorar um pouco a questão dessa hipersensibilidade do intestino, tá? Mas não existe nenhum tratamento definitivo que a gente use e pronto, resolva o problema da síndrome do intestino irritável. O fator mais importante ainda é essa questão de definir se existe a questão da ansiedade, fator emocional, e tentar obviamente tratar isso também para poder assim melhorar e espaçar bem esses períodos de crise da síndrome do intestino irritável, ok? Eu espero ter conseguido explicar um pouquinho do que é a ideia dessa doença. É uma doença realmente bem complexa, até porque a gente não tem muitas informações acerca do que causa ela, então fica muito vago algumas coisas, né? Mas assim, no mais, não é uma doença grave e nem uma doença que aumenta risco algum para câncer de intestino, tá, gente? E é isso. Eu espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês acerca disso. Qualquer outra coisa, vocês podem me procurar no Instagram, tá? No Instagram profissional, @doutora.Karina_Kendra, doutora.Karina_Kendra. E aí vocês podem me seguir lá e qualquer coisa mandar mensagem pra mim no direct, tá bom? Tchau, tchau.